você crê na palavra de Deus, quando você crê naquilo que você está ouvindo, eu prego, mas quem fala com você é o Senhor, é o Espírito Santo. Aonde você está aí agora, não importa, né? Você pega aquelas direções, aquelas orientações que você ouve durante a ministração e você aplica, creia que é Deus que vai falar ao seu coração. Ele vai iluminar. Você tem uma necessidade, você está com uma dificuldade, você precisa de algo, né, na parte de Deus, na sua vida. Você vai se unir com o Senhor agora, se ajuntar, e creia que quando você se ajunta com Ele, quando você se une com Ele, olha, não tem como você não vencer. Você pode estar passando um período onde você não está vendo algumas coisas acontecendo, mas creia que Deus ele está sempre operando na sua vida, Ele está trabalhando por você, você espera nele, você confia nele, Deus ele vai fazer justiça, Deus vai dar direção para você, tá bom? Olha, aqui em 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, 2 Crônicas, no capítulo 26, 2 Crônicas, capítulo 26, a Bíblia fala aqui de Uzias. 2 Crônicas, capítulo 26, a Bíblia declara assim: era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Então, olha só, que a prosperidade, ela está com Deus. A prosperidade verdadeira está com Deus. É Deus que faz alguém prosperar. É Deus que vai abençoar, Deus que vai largar os caminhos da pessoa. É Deus que vai trazer a iluminação. A Bíblia declara que Uzias, ele deu-se a buscar a Deus, ele fez o que era reto. Ele deu-se a buscar a Deus, ou seja, ele abriu o coração para buscar a Deus. Aprender, ouvir, pegar a direção de Deus, porque não basta, tem que pegar a orientação de Deus e você fazer conforme Ele está dirigindo você. Né? Pode ter certeza, Uzias deu-se. E a Bíblia declara que Uzias ia no templo, no local onde o Zacarias ele estava pregando. Ele era sábio nas visões de Deus, ele abria as escrituras, né? Ele trazia as visões, né, de Deus ali, durante aquela pregação. E a Bíblia declara que nos dias em que Uzias buscou ao Senhor, Deus fez ele prosperar. Então olha só que a prosperidade está exatamente aí. Porque quando nós sentamos para ouvir, quando você se assenta, quando você se aproxima, quando você para ouvir a palavra de Deus, você vai pegar a visão, o Espírito Santo de Deus vai trazer visão, ele vai te fazer enxergar aquilo que Deus tem preparado para você. Qual é o caminho, qual é o ramo que você deve seguir? Qual é a direção? O que você deve fazer? Qual é o próximo passo que você deve dar? Quer dizer, há uma prosperidade para você. Existe uma porta preparada para você. Né? A Bíblia declara que Deus ama a prosperidade do seu servo. Está escrito, eu volto aqui, vou só ler aqui em Salmos, no capítulo 35, Salmos 35, no versículo 27, a Bíblia declara assim: cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente: o Senhor que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido.
Então Deus ama a prosperidade daquele que serve a Ele. Prosperidade é bons resultados em todas as áreas. A Bíblia declara, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Então Deus quer você próspero, Deus quer que você tenha, né, a prosperidade, Deus ama. Deus ama ver você tendo para você poder viver bem, confortável. Deus não quer que você tenha dívidas. Então, para que você não tenha dívidas, você tem que ter o dinheiro, né? Deus não quer que você fique passando necessidade. Não é o plano de Deus que o homem passe necessidade de maneira nenhuma. A Bíblia declara que aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Que Deus supre todas as nossas necessidades. Deus supre, vem da parte de Deus. Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, né? Ela já existe, já tudo que você precisa já foi preparado e Jesus já trouxe. Jesus é a palavra. Então a palavra está se revelando para você aqui hoje. A palavra está trazendo ao seu coração agora a boa notícia. E a boa notícia é essa: que Deus, ele ama a prosperidade do seu servo, daqueles que estão servindo a Deus. Deus quer ver eles prósperos. A Bíblia declara que Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Você olha para o povo de Israel, a Bíblia declara que Deus estava sempre cuidando daquele povo ali. O povo só passaram necessidades quando eles pegavam um caminho contrário ao que Deus tinha falado. Em Deuteronômio 28, lá diz: e se tiveres o cuidado atentamente de ouvir a voz do Senhor, se você tiver o cuidado de ouvir a voz do Senhor, guardar todos os mandamentos que Ele ordena hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor. Então é importante você ouvir a voz do Senhor nessa noite, enquanto você está ouvindo a ministração da palavra. Deus fala com você nesse momento. Deus fala o que você deve fazer. Deus fala o que é necessário você fazer para que você seja essa pessoa próspera. Você já descobriu qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você seja próspero. Deus ama a prosperidade do seu servo. Então, Uzias diz aqui que ele buscou, porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias. Então, sábio nas visões de Deus. E nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Olha, enquanto você está ouvindo a palavra aqui, enquanto você está prestando atenção, pegando as orientações, Deus está abençoando a sua vida, acredite. Creia. Então, a Bíblia declara, diz assim: porque saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, o muro de Abiné, o muro de Asdod, e edificou cidades em Asdod entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus, e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal, e contra os meunitas. Então, olha só que Deus, ele saiu para guerrear, ele entendeu que ele tinha que guerrear, quebrar os muros. Nós sabemos que os muros aqui, para nós hoje, é aquilo que nos separa, né? São obstáculos. Talvez o muro que às vezes está no nosso entendimento, na nossa mentalidade, que, olha, a crise existe, olha, o mundo hoje não tem mais como você. Então, olha só, você não tem que olhar
Não tem que olhar para aquilo que o mundo está falando, mostrando. Você tem que crer que mesmo no deserto, Deus cria um caminho para você. Você tem que crer que mesmo quando os seus olhos não vê, não está enxergando nada, Deus cria as oportunidades. Você tem que saber que mesmo quando, né, não existe chuva, a terra está seca, e você olha para o céu e está limpo, sem uma nuvem, você deve crer que de repente Deus faz as nuvens se juntarem e a água vem e ela derrama sobre a sua terra, você planta e ali vai ter uma grande colheita. Então, você deve crer, quebrar esse muro, a dúvida. Não é para mim, a minha idade, a minha família onde eu nasci, é que eu sou... Não, quebre esses muros na sua vida. Não olhe, não dê ouvidos a outras vozes. Ouça a voz de Deus. A voz de Deus está dizendo que se você se dá a buscar Ele, se você buscar ao Senhor, aprender com Ele, ouvir a voz dEle e quebrar esses muros, né, que são levantados na nossa vida, né, por pessoas, por familiares, às vezes muros que são levantados por amigos, pessoas falam, olha, não é para você, olha, você não tem jeito no seu caso, olha, você não tem a beleza, né, que você, olha, para ser assim tem que ter tal estudo, você tem que ter tanto... Amados, nós temos que quebrar esses muros, sabe? Você tem que começar a fazer algo, tem que quebrar esses muros. Esses muros são levantados dentro de nós. Não, mas é para fulano. Fulano conseguiu porque ele é da família tal, porque ele tem a sabedoria assim, assim, assim. Deus pega os que não são para ser. Deus não escolhe os sábios desse mundo. Deus pega os que não são e transforma eles. Deus pega uma pessoa que está no pó e coloca ela sentado entre os príncipes do povo. Deus pega uma pessoa que não tem oportunidade nenhuma. Deus pega uma pessoa que está completamente largada, abandonada, deixada de lado, e Deus faz essa pessoa ser. Porque é aí que as pessoas vão perceber que Deus realmente ele faz um milagre e Ele é poderoso. Deus, Ele se faz forte, não é no forte, é na fraqueza da pessoa. Deus opera grandes milagres quando nós não enxergamos nenhuma oportunidade mais, quando nós não temos mais recursos, quando acabou as suas forças, né? Quando você não tem mais recursos nenhum, quando todos te largaram, te deixaram de lado e falaram, olha, acabou, não tem mais jeito, nessa hora Deus chega e faz o grande milagre na sua vida. Olha, o que você precisa hoje é quebrar esses muros. Esses muros, eu estou chamando, são os muros que as pessoas, elas nos apresentam e que nós começamos a levantar dentro de nós. Aquelas crenças, né? Você dar ouvidos às vozes das pessoas. Você não tem que dar ouvidos. Mas ninguém na nossa família conseguiu. Você não já ouviu isso aí? Ninguém da nossa família conseguiu. Não é você que vai conseguir. Então, tem essas pessoas que muitas vezes ela não acredita e ela quer que você também não acredite. Ela não quer que você acredite. Porque geralmente a pessoa que não alcançou, dificilmente ela vai querer que a outra pessoa alcance. Mas você não tem que derrubar esses muros, né? Você não tem que ficar esperando, né, que as pessoas
fale, faça, vá. Não. A Bíblia declara que Uzias, ele saiu para guerrear. É uma guerra, porque o diabo não quer que você venha edificar. Mas para edificar, ele teve que quebrar. É o que está escrito aqui, ó, no versículo 6. Porque saiu e guerreou contra os filisteus. É uma guerra, os filisteus, inimigos do povo de Deus, que não quer ver o povo bem. E quebrou o muro de Gate, o muro de Jabiné e o muro de Asdod. E edificou cidades em Asdod e entre os filisteus. Olha aí, tá vendo? Que primeiro tem que quebrar os muros, o muro da dúvida, o muro da incredulidade, da incerteza. Muitas coisas que nós não recebemos, é porque duvida. A Bíblia declara aqui, olha, eu vou com você aqui, eu vou deixar marcado aqui, tá? E volto. Aqui em Marcos capítulo 11, Marcos capítulo 11, Jesus falou aqui, ó, Marcos 11, é a noite da prosperidade, hein? Noite da prosperidade. Deus fará justiça, há esperança para você, pode ter certeza. Tem grandes coisas para acontecer na sua vida. Você fala, não, mas só fulano que está vivendo isso, só fulano que eu acho que para mim não tem mais tempo. Deus, ele quer preparar uma grande mesa para você e ele quer colocar diante de você, hein? Pode ter certeza disso. Vamos preparar para você montar sua casa boa, vamos preparar para você comprar o seu carro, vamos preparar para você abrir a geladeira, trocar a mobília da sua casa. Vamos preparar tudo. Você vai colocar o propósito, eu vou ter para mim, eu vou ajudar pessoas que precisam, que necessitam. Mas vamos quebrar os muros. E Jesus falou aqui, ele disse aqui, ó, no versículo de número 22. E Jesus respondendo disse-lhes, tende fé em Deus, porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedides orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Mas aqui, olha, é o 23, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz. Tudo o que disser lhe será feito. Olha lá, pessoal, tá vendo? Crê que se fará aquilo que você diz. E tudo o que você disser lhe será feito. Fé. Fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Fé é uma declaração daquilo que Deus falou com você. Deus falou no seu coração. Quando Deus falou com você e mostrou algo que lhe pertence, você pode confessar, sem duvidar. Aí você não duvide. Você confessa, mas você não está vendo. Logo, logo, você vai ver que aquilo que você confessou e está confessando vai vir para suas mãos. Você vai alcançar. Então, nós vencemos pela fé. Então, esse muro deve ser quebrado. O muro da dúvida. Você não vai duvidar, tá? Tem que crer, tem que declarar aquilo que você crê. E a gente vai ter aquilo que nós declaramos, que acreditamos. Agora, cuidado, tá vendo? Nós não podemos confessar aquilo que Deus não falou. Por isso que nós temos que ouvir e buscar. Então, voltando lá para 2 Crônicas, para terminar aqui. Então ele edificou, no versículo 7, e edificou cidades em Asdod, entre os filisteus. Os inimigos não conseguiram impedir que ele edificasse. Mas primeiro ele quebrou os muros. Você vai quebrar hoje, isso aí em nome de Jesus, você quebra, tá? A partir de hoje eu vou derrubar isso na minha vida, não vai estar mais na minha mente, não vai estar mais na minha boca. Eu vou confessar
o que Deus quer para a minha vida. Deus ama a prosperidade minha. Jesus, ele tem a vida abundante para mim. Isaías 1,19 diz: se quiserdes e me ouvides, comereis o melhor da terra. Então eu vou comer o melhor da terra. Deus tem o melhor para mim. Deus tem os frutos. E a Bíblia declara aqui que ele edificou entre os filisteus. E ninguém pediu. Por quê? Por causa que Deus estava com ele. A Bíblia declara aqui, e Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. Olha, quando Deus está ajudando você, quando Deus está te ajudando, quando você está fazendo algo na direção de Deus, quando você está fazendo aquilo que Deus falou, que Deus está falando, olha, pode ter certeza que você vai, quando Deus te ajuda, não tem para ninguém. Pode ter certeza. Quando você vai na direção de Deus, que Deus está te ajudando, não tem inimigo nenhum que fique de pé. Todos vão cair. Aqueles adversários que se levantou contra, cai completamente. Deus tem um plano e um propósito para você. Quando você entra no propósito de Deus, quando você une a sua fé, quando você entra no plano de Deus aqui na terra, que você assume a prosperidade de Deus e rejeita a miséria, a derrota, o fracasso, você não tem que amar isso aí. Deus ama a prosperidade. Prosperidade é bons resultados. Deus ama quando vê você satisfeito. Deus ama quando vê você com dinheiro para você pagar suas contas, fazer compra, colocar os seus filhos numa boa escola, você não ficar pedindo emprestado. O plano de Deus é esse, que se o povo fosse numa direção dele, tanto para o campo ou para a cidade, Deus mandaria chuva, Deus abençoaria a obra das mãos deles, e a Bíblia declara que eles teriam para emprestar e não tomar emprestado. Eles estariam por cima e não por baixo. Seria cabeça e não cauda. Então, você vai dar ouvidos à voz de Deus. Você não vai ser cauda de maneira nenhuma. Você não vai estar por baixo. Jesus falou, vós sois a luz do mundo, o sal da terra. Uma cidade edificada sobre o monte. Você vê que as declarações de Jesus a nosso respeito nunca é nos colocando uma posição embaixo. A Bíblia declara que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, olha, não é os inimigos que vai impedir você de prosperar. Não é os adversários. Não é os filisteus. Porque é quebrar esses muros. E eu digo que esses muros têm que ser derrubados na nossa mente. Alguém plantou, alguém falou isso e você acreditou, nós acreditamos. Alguém colocou isso, esses muros, essas barreiras que você não consegue passar para frente, não consegue. No seu entendimento todos vão, menos você. Não, você vai. Você vai falar, esse ano eu vou mesmo assumir tudo que Deus tem para mim, porque é eu de pé, é eu vivendo bem, eu vou glorificar a Deus. É a prosperidade de Deus na minha vida. Isso aqui não é ganância, pessoal. Eu não estou pregando aqui a ganância, eu não estou pregando aqui que você tem que agora morrer, desesperar-se, não. Não, é fazer algo que Deus quer. Deus quer fazer justiça na sua vida financeira. Ele quer fazer algo grande acontecer. Porque as faltas nas nossas vidas nos deixam tristes. A Bíblia declara que quando faltava o óleo, o mosto e o trigo, né, ali, o povo andava triste, de cabeça baixa, os sacerdotes andavam tristes porque faltava. Aí Deus mandou clamar.
Vai entre o alpendre e o altar, se humilhem, chorem, digam, poupa o teu povo, ó Senhor. Porque o gafanhoto, o pulgão, a oruga, né, ele estava cortando, migrando, estava tirando tudo que era do povo ali, as plantações estavam sendo tiradas, arrancadas, destruídas. E o povo não tinha colheita nenhuma. Estavam passando necessidade. E eles andavam tristes na casa de Deus, andavam tristes. As faltas, aí Deus diz que, olha, clame porque eu vou restituir os anos consumidos pelo gafanhoto. Eu vou enviar o mosto, o trigo e o óleo. E o meu povo vai louvar, vai ficar satisfeito. E louvareis o Senhor, teu Deus, porque procedeu maravilhosamente, deixou essa bênção aí. Olha, quando você está satisfeito, quando você não tem faltas, você é uma pessoa feliz, alegre. Você fala de Jesus. Muitos não estão falando de Jesus, muitos de nós talvez não estamos falando, mais ainda, por causa das faltas. Quando você está bem, quando você está satisfeito mesmo, olha, você não vê a hora de falar para alguém, não é verdade? E falar até quem fez. Então, olha só que o Senhor quer transformar a sua vida de tal maneira para que você não ande mais de cabeça baixa, envergonhado. Deus vai tirar suas vergonhas. Declara aí, Deus vai tirar toda a vergonha minha. Deus vai mudar. Deus vai transformar minha vergonha em honra. Você não vai andar mais de cabeça baixa no seu trabalho. Não vai andar mais de cabeça baixa aonde você se encontra. De maneira nenhuma. Chega de miséria. Deus, ele livrou pessoas que andavam na vergonha aqui. Então ele quer transformar as suas lágrimas em alegria. Deus quer enxugar suas lágrimas, Deus quer transformar a sua tristeza, Deus quer pegar você hoje que está por baixo, quer colocar em cima. Uma pessoa pisada e Deus quer levantar. Agora, é importante que os inimigos, os adversários não vai. Deus vai te ajudar? Vai te ajudar. Busque ao Senhor, pega as direções dele, pega as orientações que Deus está dando. E aí você quebra os muros, você vai edificar. Deus vai ajudar você contra os filisteus, hein? Ou seja, Deus vai só rebater os adversários. Vai rebater de um lado, vai do outro. Os adversários não vão impedir a sua prosperidade. E eu vou terminar a mensagem lá em Gênesis 26. Gênesis 26. A Bíblia declara aqui, fala de Isaac, o filho de Abraão. Diz assim, Isaac vai gerar por causa da fome. E havia fome na terra, além da primeira fome. Gênesis 26. Além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Então, olha, veio uma fome, veio uma necessidade, e o Isaac, ele foi até Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E a Bíblia declara que o Senhor apareceu a ele, ao Isaac, e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. É muito importante, você vai prosperar, você vai crescer na terra que Deus disser, aonde Deus falar com você, aonde Deus dirigir você. Deus não vai dar prosperidade para o Isaac se o Isaac for lá para o Egito. Deus só vai prosperar o Isaac se ele ficar na terra que Deus disser. Nós temos a promessa. Nós somos da promessa de Deus. Então nós somos o povo de Deus. E a Bíblia declara, e Deus falou, peregrina nesta terra, permanece nessa terra, e serei contigo, e te abençoarei.
Porquanto a ti e a tua semente darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Então Deus mandou, olha, fica nessa terra, peregrine nessa terra aqui, e eu serei contigo. Tudo que você e eu precisamos é que Deus seja com você. Para Deus ser conosco, nós temos que estar de acordo com a sua palavra. É muito importante, pessoal. Deus nunca vai ser conosco fora das palavras, da palavra, tá? Fora daqui. Não, Deus diz, permanece e serei contigo e te abençoarei. Aí Deus, quando abençoa, pronto. Aí quem dá o crescimento é Deus. Quem manda a chuva é Deus. É Deus que faz com que os inimigos batem em retirada. É Deus que nos dá sabedoria. É Deus que nos dá a força. É Deus que faz tudo, tudo mesmo. O que nós precisamos é só obedecer. E Deus falou, olha, peregrina essa terra. O Isaac já estava numa terra que pertencia, que Deus ia dar para ele. Ele já estava no local que Deus ia abençoá-lo, mas, porém, o Isaac ia sair dali e ia para o Egito. Olha só, como que nós temos que ter muito cuidado. Às vezes, pessoal, nós não estamos vendo essa prosperidade, nós não estamos vendo o que Deus vai fazer daqui uns dias. Mas nós já estamos. É questão de dias, de tempos. E o pensamento do Isaac era descer para o Egito. Porque ele não estava vendo ali o que Deus ia fazer na vida dele. Ele não estava enxergando. E a Bíblia declara que Deus disse, eu te abençoarei. No versículo de número 6, e assim habitou Isaac em Gerar. Ele ouviu a voz de Deus. E ele habitou em Gerar. No versículo número 12, diz assim, e semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande. Tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Amado, ele cresceu, o homem prosperou, Deus abençoou o homem que não tinha nada ali, agora tinha ovelhas, tinha gado, tinha pessoas agora. Quer dizer, o homem se tornou um empresário. Olha, ele semeou naquela mesma terra ali, ele ficou, ele ouviu a voz de Deus. E ele plantou a semente. Né? Ele plantou aquilo que Deus deu para ele. Naquele mesmo ano ele colheu. Olha, para colher é necessário plantar, hein? Plantar a semente que Deus está dando para você. Na terra que Deus está mandando você plantar. E aí Deus vai lhe dar o crescimento. O crescimento vem da parte de Deus. O homem cresceu, o homem prosperou. E os filisteus? E os adversários aqui? Diz que eles invejavam, mas não puderam fazer nada. Ninguém impediu que o Isaac prosperasse naquele local, de maneira nenhuma. Diz que ele cresceu bastante ali, muito. Porque Deus abençoou bastante ele. Engrandeceu-os, ia se engrandecendo, até que se tornou muito grande. E os filisteus invejavam, ninguém impediu. Porque não impede. O seu crescimento não depende, não é os adversários que vai impedir o seu crescimento, O seu crescimento vem de Deus. Quando você e eu estamos no local que Deus mandou, quando a gente planta naquele local com a bênção de Deus, pode ter certeza que o crescimento é certo, hein? Cresce a colheita e eu também cresço. É o crescimento juntos ali. Tudo vai crescer. Olha, é o que Deus tem para você, hein?
Este ano ainda, hein? Creia e acredite. Este ano, tá? Você vai crer e vai plantar para você ter essa grande colheita em nome de Jesus, tá bom? É a semana da justiça de Deus. Creia que Deus fará justiça na sua vida. Creia que não é os adversários, não é o lugar, não é o Brasil, não é lugar nenhum. O que você precisa é da bênção de Deus. O que você precisa é fazer algo que Deus vai abençoar, que Deus vai liberar a bênção. É tudo que você precisa. E aí deixe que o crescimento vem da parte de Deus. Não se preocupe com o crescimento, porque o crescimento vem da parte de Deus. O apóstolo Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus que deu o crescimento. Olha, esse ano Deus vai lhe dar um crescimento muito grande, hein? Este ano Deus vai lhe dar um crescimento muito grande. O que você precisa para ter esse crescimento? O que você precisa é somente ficar na terra que Deus está mandando você ficar. O que você precisa é somente de ouvir a voz de Deus. E os inimigos, os adversários? Esquece os adversários, esquece os inimigos. Porque quando nós estamos na posição que Deus mandou ficar e no lugar que Deus mandou ficar, Ele protege-nos, nós estamos protegidos do mal. O mal pode se levantar, mas cai. Cai porque Deus está junto conosco ali. Então, Deus, eu serei contigo. Já pensou Deus falar, eu serei contigo naquela empresa, eu serei contigo vendendo, eu serei contigo fazendo qualquer coisa? Tem para ninguém? Não tem para ninguém. Assim. Ele é o Todo-Poderoso. Deus manda chover, Deus manda parar de chover. Deus fala com o corvo e o corvo obedece. Deus faz a mulher estéril de ser mãe de filhos. Deus abre o mar vermelho, o povo passou. Deus fez maná vir do céu. Olha, os sandálios não se acabavam do povo, a roupa não envelhecia. Deus, ele faz milagre, a rocha brotou água. Deus cria fontes em vales, rios em montes. Olha, não existe, não tem. Deus, ele é o Criador, ele pode tudo. Do trono mesmo da glória de Deus, do trono todo-poderoso, ele, quando fala, quando ele dá uma ordem, quando alguém aqui na terra começa a dar ouvido à voz de Deus, quando ele sai a ordem da parte dele, acabou. Deus pode transformar a tua vida de uma maneira muito poderosa esse ano. Olha, você pode sair do zero, do negativo, para o positivo mesmo. Então, ou você crê dessa maneira que Deus é, ou você vai ficar no meio, ali duvidando, e nem sai e pronto, fica ali. Então, essa é a palavra agora para você, hein? Fica essa palavra aí. E agora eu vou terminar essa mensagem, porque eu vou pregar 10 minutinhos no Instagram, para um pessoal que assiste lá rapidinho. Lá é 10 minutos. Eu deixo essa palavra aqui do Isaac. Eu vou pregar essa palavra de Isaac lá no Instagram, tá bom? Olha, aí onde você está agora, eu vou fazer uma oração, hein? Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, o Senhor faz justiça aos seus escolhidos, justiça na vida financeira, profissional. O Senhor restitui o que foi perdido, que o Senhor, Pai, alcance, Pai. Deus, essa pessoa que estava preocupada, meu Deus, é o Senhor que dá o crescimento, é o Senhor que vai direcioná-la. O que ela precisa é somente fazer alguma coisa que o Senhor está direcionando e que o Senhor vai abençoar. Se o Senhor falou e eu faço o que Ele falou, Ele vai abençoar e dar o crescimento. Meu Deus, e o crescimento é grande, Pai. A Isaac cresceu muito ali, prosperou muito. Uzias edificou cidade entre os filisteus. Senhor, ninguém impede o crescimento de alguém que Deus está abençoando. Ninguém pode parar alguém que Deus disse, eu serei contigo. Senhor, a palavra declara, se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu Deus, quando o Senhor está conosco, Pai, até mesmo os inimigos, ó Deus, eles vão cooperar.
Tudo coopera, Pai, para o nosso crescimento. No nome de Jesus, Pai, eu creio que o Senhor está no controle, Pai, e que esse ano é um ano de grandes crescimento na vida dessa pessoa. Vai ser o ano do crescimento. No nome de Jesus, para a glória de Deus. E você declara, assim seja e amém. Pronto. Você vai dar o testemunho, hein? Esse ano de 2022, você vai receber o crescimento de Deus. Você vai plantar na terra que Deus está mandando. Que Ele está dizendo, olha, eu serei contigo. Você não vai plantar numa terra que Deus não será com você. Plante na terra que Deus é com você. Porque aí você vai ter a ajuda dele e o crescimento vai ser tão grande que os inimigos olharam assim e invejaram Isaac. Mas não podia tocar em nada porque foi Deus que deu o crescimento. Quer dizer, o que é seu, o que Deus lhe deu, ninguém toca. Declara aí, o que Deus me deu, ninguém toca. Pertence a mim. Tá bom? Olha, Deus abençoe. Eu vou para o Instagram agora e vou deixar uma mensagem lá e Deus abençoe bastante. Até.